Olá pessoal, na nossa aula de hoje iremos realizar a correção da atividade no livro de vocês na página 172, 175 e 177, resolvendo as questões 1, 7 e 9. Vamos iniciar? Primeira questão. A pergunta é: qual é a definição de trabalho segundo a física? E a segunda pergunta é: qual é a diferença entre essa definição e o significado da palavra no senso comum? Então, o que é trabalho para a física? Em física, quando uma força produz o deslocamento de um corpo, essa força realiza trabalho. Então, na fórmula nós temos que força trabalho é o produto da força vezes o seu deslocamento, tá bom? No senso comum, a palavra trabalho designa genericamente uma atividade física ou intelectual, tá certo? Então, está respondida a primeira questão, vamos para a segunda. Aliás, para a questão 7. Na questão 7 diz o seguinte: um bloco de massa 0,5 kg é arrastado plano acima. Então ele está sendo arrastado aqui para cima, né, num plano inclinado. Aí ele diz que a massa é meio quilo. A força que arrasta ele para cima tem intensidade de 80 newtons. Durante o percurso, esse percurso de subida, ele sofre a ação de uma força de atrito de intensidade a 20 newtons. Observe que a força de atrito está no sentido oposto à força aplicada no bloco, que está sendo aplicada para cima, né, no sentido do movimento. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado para um deslocamento do corpo desde a base, então vai o deslocamento desde a base, que é aqui no início, desde a base até o seu topo. Então vai daqui o percurso que vai ser deslocado esse corpo até a ponta aqui, até o topo. Determine letra A os trabalhos realizados pelas forças F, P, força peso, N, que é a normal, essa força que apresenta sobre a superfície, é chamada de força normal, e força de atrito. Então ele quer saber os trabalhos da força peso, da força normal ou normal e da força de atrito durante o deslocamento desse bloco. Então bora lá. Para responder essa questão, primeiro passo, vamos analisar. Então, eu tenho um plano inclinado, esse corpo sobe desde a base até o topo, sendo aplicada uma força F. Nós vimos que a força F é de 80 newton. Nós temos uma força de resistência, a força peso e a força de atrito, né? A força peso, aliás, a força de atrito ele deu também, é igual a 20 newtons, né? Essa força contra o movimento, é a chamada força de atrito. Nós temos a normal, ele não deu o valor da normal, nem deu o valor da força peso, mas sabemos que a massa do corpo é de meio quilograma, tá bom? Percebam aqui que nós temos uma base de 4 metros e nós temos aqui uma altura, né, de 3 metros. Percebam também que para calcular o trabalho, eu disse inicialmente na questão anterior que o trabalho é o produto da força vezes o deslocamento, né? Só que nós precisamos do deslocamento porque ele não deu. Mas aí nós temos aqui que o deslocamento é a própria hipotenusa aqui da subida. E nós sabemos também que pelo teorema de Pitágoras nós podemos descobrir o valor desse deslocamento, que vai ser igual à hipotenusa. Nós vimos que no teorema de Pitágoras o quadrado da hipotenusa é igual à soma o quadrado da soma dos seus catetos, né? Então, d ao quadrado, que é o deslocamento ao quadrado, vai ser igual ao cateto oposto ao quadrado, mais ao cateto adjacente, adjacente ao ângulo, cateto adjacente ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16 é igual a 25. Aí, eu passo esse expoente, como eu quero isolar o deslocamento, eu passo o expoente 2 em forma de raiz.
Então, ó, nós temos raiz quadrada 9 mais 16, 25, raiz quadrada de 25 é igual a 5 metros. Para responder mais rápido, pessoal, nessa sequência conhecida, ó, sempre que vir aqui 3, 4, a hipotenusa será igual a 5. É automático, 3, 4, 5. Mas só nessa sequência, não tem outra não. Tá bom? Então, deslocamento igual a 5. Agora vamos iniciar a descobrir qual o valor do trabalho da força que está sendo aplicada aqui. Trabalho é igual ao produto da força vezes o deslocamento. Só que percebam que, como aqui é num plano inclinado, então, se fosse no ângulo reto, eu ia multiplicar o trabalho da força só fosse vezes o deslocamento. Mas como aqui provoca um ângulo, tá? E esse ângulo aqui, ó, no caso aqui provoca um ângulo, só que aqui o cosseno é de zero porque a força coincide com o deslocamento, ó. Como coincide com o deslocamento, o cosseno é zero. Minha referência é a própria o vetor força, minha referência. Então, o cosseno é zero. E o cosseno de zero, lá na matemática, vocês viram que o cosseno de zero é igual a 1. Então, é só substituir. A força vale 80, o deslocamento, acabei de descobrir, vale 5. E o cosseno de zero é igual a 1. Substituindo, 80 vezes 5 dá 400. 400 vezes 1, 400. Portanto, o trabalho da força é igual a 400 joule. Unidade de trabalho é o joule. 400 joule, representado pela letra J maiúscula. Próximo, vamos descobrir agora o trabalho da força-peso. A força-peso também realiza um trabalho contra o movimento do bloco. Então, a fórmula, já a fórmula de trabalho é o produto da negativa menos a massa vezes a gravidade vezes a altura. Como o bloco está em subida, ó, a altura é igual a 3 metros. A massa ele deu que é meio quilo, 0,5. A gravidade também foi dada na pergunta, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo fica assim, ó. Menos da fórmula, massa 0,5, gravidade 10, altura vale 3 metros. 3 metros a altura, ó, da base ao topo. Então, ó, só multiplicar agora, 0 menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 0,5 vezes 10 dá 5, 5 vezes 3 dá 15. Portanto, conserva o sinal. Então, o trabalho da força-peso, ó, é menos 15 joule. Professor, por que é negativo? Perceba que o deslocamento é para cima. E a força-peso, ela trabalha contra o deslocamento do bloco. Por isso que dá negativo, ó, porque está trabalhando contra. Então é menos. Então é menos 15 joule a força, trabalho da força-peso. Agora vamos descobrir o trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito vai ser igual à força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. Por que, professor, é 180? Se você for fazer como referência a força, porque a força está, o vetor força está na mesma direção em sentido do deslocamento, em relação à força de atrito, ó, provoca um ângulo de 180 graus. E o cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, vamos substituir. A força de atrito, o valor foi dado na pergunta, é igual a 20 newtons. O deslocamento, nós acabamos de encontrar, é 5 metros. E o cosseno de 180, ó, que o ângulo é 180, entre o deslocamento que está sobre a direção e sentido da força, em relação à força de atrito, são 180 graus, ó, levando a base, ó, 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1. Então, calculando, 20 vezes 5 dá 100. 100 vezes menos 1 dá menos 100. Portanto, o trabalho da força de atrito é igual a menos 100 joule. Por fim, por último, vamos descobrir o trabalho da normal. A normal é sempre uma força no sentido oposto ao sentido da força-peso. No caso, como o plano é inclinado, ela mantém 90 graus, ela é sempre perpendicular à superfície. Se fosse na superfície plana, seria para cima, mas como está inclinado, ele acompanha, é sempre perpendicular à superfície. E uma força resistiva à força-peso, que não deixa o bloco afundar no plano, no caso, na inclinação, na superfície, não deixa inclinar. Então, essa é a força normal. Então, para calcular o trabalho da força normal,
trabalho da força normal, N, é igual ao deslocamento, vezes o cosseno de 90. Por que 90, professor? Porque em relação ao movimento descrito, que é a força, é perpendicular ao normal, sempre perpendicular ao deslocamento. Tá certo? Como é nessas condições, perpendicular à superfície. Pronto. Então, para calcular, ó, a normal eu não sei o valor, o deslocamento eu já sei que é 5 metros, mas como eu sei que o cosseno de 90 graus é zero, se eu multiplicar a normal vezes o deslocamento vezes zero, vai dar zero. Portanto, o trabalho da normal é igual a zero. Portanto, descobrimos, ó, então, o trabalho da força é 400 joules, o trabalho da força peso é menos 15 joules, porque ela trabalha contra o movimento do bloco. A força de atrito também é negativa, menos 100 joules, porque trabalha contra o movimento do bloco, está para cima, então é negativo. E a normal, como ela não influencia no movimento, ó, ela é igual a zero, é nula, tá certo? Está respondida a letra A. Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele quer que calcule a intensidade da força resultante que atua sobre o bloco. Agora, na letra A descobrimos o trabalho, agora ele quer saber o valor da força resultante. A força resultante, gente, é o somatório de todas as forças que agem no corpo. Se a gente for recapitular aqui, ó, nós temos a força que está sendo aplicada para produzir o movimento do bloco, que é para cima, né? Isso, ó, vai da base ao topo, está movimentando para cima, na mesma direção e sentido do movimento. Nós temos a força peso, que é uma força contra o movimento. Nós temos a força de atrito, que é contra o movimento. Nós temos a normal, que é a força que o plano exerce sobre o bloco, que é apontada sempre perpendicular à superfície. E nós vamos gerar mais outras duas, que é a força peso, gente. Ela se decompõe em outras duas forças, que é a PY e a PX. A PX tem a mesma direção do plano, tem a mesma direção do movimento, só que o sentido é oposto, a PX, porque é contra o movimento. E nós temos a PY, que ela tem a mesma direção da normal, tá certo? Fazendo os cálculos agora, eu posso já de cara aqui, ó, como tem muita força para calcular, eu tenho que tentar enxugar ao máximo isso aqui para facilitar nosso cálculo. Então eu posso perceber aqui que a normal, ó, está na mesma direção da força PY, que é uma força decomposta da força peso. Como elas têm a mesma direção em sentido opostos, elas são iguais entre si, ó. Então, ó, em sentidos opostos, eu vou anular uma com a outra. Então, a normal e PY elas se anulam. Portanto, normal é igual à força PY, que é igual a zero. Já sei que a força normal é igual a zero, porque ela está se anulando com essa. Então, elas se anulam entre si, a normal e a força PY. Pronto, então restou agora. Vamos calcular a força PX, a força de atrito e a força aplicada. Vamos somar elas. Então, nós temos aqui, ó, o resultante das forças. Força de atrito, que é a favor do movimento, menos a força de atrito, a força aplicada, menos a força de atrito, menos PX, que é uma decomposição da força peso. Pronto. Substituindo valores, ó, aliás, antes de substituir, ó, eu posso dizer que a força PX, lá naquele assunto de plano inclinado, nós vimos que a força PX é igual à força peso vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Aí detalhe, como ele não deu o valor do ângulo, eu posso calcular que o cosseno, aí eu posso derivar aqui logo, ó, peso, força peso é massa vezes a gravidade, e o cosseno do ângulo, eu posso dizer que o cosseno do ângulo, como ele não deu o valor do ângulo, é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Que acabamos de encontrar, que é 5. Substituindo valores, agora fica fácil. Ó. A força aplicada para subir o bloco é 80 newtons. A força de atrito foi dada na pergunta, vale 20 newtons. A massa do bloco foi dada na pergunta, é 0,5 kg, é 0,5. A gravidade no local foi dada, é 10. O cateto oposto, ó, é sempre oposto ao ângulo, ó, tá? Oposto ao ângulo é 3. E a hipotenusa nós descobrimos, né, lá na alternativa A, que vale 5 metros. Pronto. Fazendo os cálculos, ó, vou fazer logo bem aqui.
0,5, primeiro a multiplicação, depois a soma ou subtração. 0,5 vezes 10 dá 5. Ó, aqui eu posso fazer direto, 5 vezes 3, 15, dividido por 5 dá 3. Vou cortar 5 com 5, dá 3 também. Pronto. Aí 80 menos 20 dá 60, 60 menos 3 é igual a 57 newtons. E, portanto, a força resultante será igual a 57 newtons. Na letra C, ele pede para calcular o trabalho realizado pela força resultante em todo o deslocamento. Então, o trabalho realizado é o próprio trabalho resultante. E o trabalho resultante vai ser igual à força resultante, que é 57, vezes o deslocamento, que vale 5, vezes o cosseno de zero. Ó, o cosseno de zero, porque a direção da força é a mesma direção e o mesmo sentido da normal. Portanto, o cosseno do ângulo é zero. Cosseno de zero é 1. Substituindo valores, 57 é igual à força resultante, deslocamento vale 5, cosseno de zero é igual a 1. Multiplicando 57 vezes 5 vezes 1 é igual a 285 joules, portanto, descobrimos o valor da força resultante. Pronto. Calculando a letra D, respondendo a letra D, está respondida a letra C, agora vamos para a letra D. Compare a soma dos trabalhos realizados pelas forças F, P, N e força de atrito e compare o trabalho realizado pela força resultante do item C e o que você conclui. Essa é uma pergunta subjetiva. Se eu for fazer o cálculo, se eu for somar as forças, o trabalho da força era 400 joules, nós descobrimos na letra A, o trabalho da força peso é menos 15 e o trabalho da força de atrito é menos 100. E o trabalho da normal é zero, então nem consta aqui. Se eu somar 400 menos 15 menos 100, vai dar o mesmo resultado da letra C, né, que nós multiplicamos o trabalho da força resultante, 285 joules. Em resposta, você pode concluir que o trabalho da força resultante é igual à soma dos trabalhos das forças que atuam sobre este corpo. E isso é uma regra, isso é uma característica muito importante de trabalho na física. Tá certo, pessoal? Então, finaliza a letra D. Agora vamos para a próxima questão, questão 9. Na questão 9 diz o seguinte: um atleta realiza exercícios físicos em uma academia utilizando um aparelho que é constituído por uma mola presa a uma parede. O gráfico abaixo mostra a força F que o atleta faz em relação à distensão X, tá, sofrido por ela. Analisando esse gráfico, pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo atleta ao esticar a mola a partir de sua posição de repouso até a posição 0,3 mAd, então ele quer saber o valor do trabalho. Na física, gente, trabalho, isso envolvendo corpos elásticos, é igual à constante elástica da mola vezes o quadrado de sua deformação, que no caso é x ao quadrado, dividido por 2. O problema dessa questão é que ele não me deu o valor da constante elástica da mola K. Então, o primeiro passo, ó, ele não me deu o valor, ele quer o valor do trabalho quando a deformação é 0,3, então eu vou comprimir a mola, tá certo? Mas ele me deu que quando eu aplico uma força de 200 N, eu consigo distender a mola 0,5 metros, tá bom? Então, para descobrir a constante elástica, basta eu aplicar a lei de Hooke. Na lei de Hooke, e de acordo com o gráfico, a força é igual à constante elástica da mola vezes a sua deformação, que é x. Pronto, a força. Quando a força vale 200, o x vale 0,5. Então, substituo na lei de Hooke. F é igual a K vezes x. Pronto, força 200 e x vale 0,5. Se eu passar 0,5 para esse membro, aí eu vou isolar K. Aí K vai ser igual a 200 dividido por 0,5. Dividindo 200 dividido por 0,5, dará o dobro, dá 400. Tá? Porque eu estou dividindo por um número fracionado, que é 0,5. Pronto, K igual a 400 N por metro. Descobri o valor da constante elástica da mola, agora eu posso aplicar na forma de trabalho de uma força elástica. Trabalho é igual a K vezes x ao quadrado por 2. K eu já sei que vale 400. A deformação que ele quer desse trabalho é 0,3. Então, 0,3 dividido por 2. 0,3 ao quadrado dá 0,09.
Eu posso simplificar bem aqui, ó, cortar 400 com 2 para diminuir essa conta. 400 dividido por 2 dá 200. E 200 vezes 0,09 será igual a 18 joules. Portanto, nessas condições, a 0,3 de deformação, o trabalho realizado pelo atleta será igual a 18 joules. Como é a questão do vestibular, tem que marcar a questãozinha. Questão correta, letra D. Pronto, pessoal, finalizo por aqui e até a próxima oportunidade. Tchau!